Oi, crianças! Como vocês estão? Tia Carlinha está aqui hoje para encerramento da nossa revista. Foi no tempo dos juízes. Nós aprendemos várias histórias nesse trimestre e agora eu quero ver quem prestou muita atenção. Para isso, nós vamos fazer algumas perguntinhas. Vamos ver quem sabe responder. Nós vimos que Deus havia prometido dar a seu povo uma terra boa chamada Canaã. Depois de Moisés, Josué foi um grande líder do povo de Deus. E, após a sua morte, os israelitas conquistaram várias cidades da região de Canaã com a ajuda de Deus. E agora, nós entramos nas nossas perguntinhas. Preste bastante atenção. Pergunta 1. Deus mandou que os israelitas expulsassem seus inimigos e quebrassem suas estátuas. O que eles fizeram? A. Obedeceram a Deus. B. Deixaram que os povos inimigos permanecessem em Canaã. C. Quebraram as estátuas. Se você respondeu B, você está certo. O povo começou a adorar os deuses dos povos vizinhos, Baal e Astarote. Ao invés de darem exemplo, ensinando que só o Senhor é Deus, imitaram as coisas erradas que faziam. Por isso, estavam sofrendo e pediram ajuda ao Senhor, e Deus mandou juízes para ajudá-los. Os primeiros juízes foram Otiniel e Eude. Pergunta número 2. Com a história desses dois juízes, percebemos que o povo de Israel conseguia vitória sobre os inimigos quando A. Estavam perto de Deus. B. Se afastavam de Deus. C. Imitavam os povos idólatras. Se você respondeu A, você está certo. Parabéns! Deus também levantou uma juíza que se chamava Débora para falar com Baraque, que deveriam lutar contra os cananeus com um exército de 10.000 homens, mas Baraque teve medo. Pergunta 3. Deus mandou uma confusão sobre o exército inimigo e derrotou seu grande comandante usando uma mulher. Como era o nome dela? A. Débora. B. Cícera. C. Jael. Se você respondeu C, você está de parabéns. O exército inimigo confiava em carros de guerra e cavalos, mas com a história da juíza Débora, aprendemos que devemos confiar no socorro de Deus. Quando o povo de Deus estava sofrendo nas mãos dos midianitas, Deus deu a missão para que o juiz Gideão formasse um exército e lutasse contra eles. Pergunta 4. Gideão queria ter certeza de que Deus estaria com ele na luta contra os midianitas. Então ele A. Aceitou prontamente a missão e sem questionar. B. Pediu 2 provas a Deus, deixando lá na grama à noite. C. Aumentou o número de soldados do seu exército. E se você respondeu B, você está certo. Gideão, com poucos homens, venceu um exército com a ajuda de Deus. Devemos sempre confiar em Deus, sabendo que dele provém a nossa força. Mais uma vez, o povo de Deus se afastou do Senhor e sofreu na mão dos filisteus. Apesar de viverem em pecado, Deus não havia deixado de amar o seu povo. Desta vez, Deus libertou o povo através de um homem que foi separado como nazireu desde o nascimento. Seu nome era Sansão. Sansão foi escolhido para uma missão especial e por isso ele era uma pessoa diferente que não podia cortar seus cabelos, tocar as coisas mortas, nem beber vinho. Pergunta 5. Sansão sabia que deveria conservar-se puro e andar de modo diferente dos povos ao redor. Sansão foi obediente a Deus? Resposta A. Sim, ele sempre obedeceu aos seus pais. B. Não, ele se casou com mulheres filisteias. C. Sim, ele nunca perdeu sua força por ter sido obediente a Deus. Se você respondeu B, você está correto.
Quem já tem Jesus no coração deve evitar o pecado com todas as suas forças, mas quando pecar, deve pedir perdão a Deus, assim como Sansão fez. O último juiz foi uma resposta de oração. Vocês lembram desta história? Ana não tinha filhos e pediu ao Senhor, e ele a respondeu e Samuel nasceu. Pergunta 6. Ana fez uma promessa ao Senhor quando lhe pediu um filho. Qual foi a promessa? A. Que ela subiria uma escada de joelho. B. Que ela começaria a ler e orar todos os dias. C. Que ela entregaria seu filho para trabalhar para o Senhor. Se você respondeu C, você está certo. Deus responde às nossas orações, assim como respondeu à oração de Ana. Às vezes ele nos fala não ou espere, mas sempre nos responde da melhor forma. Nós precisamos confiar. Samuel foi trabalhar no templo com o sacerdote Eli, e em uma noite Deus falou com ele. Pergunta 7. O que Deus falou a Samuel? A. Que estava triste com os pecados que os filhos de Eli cometiam e por isso seriam castigados. B. Que ele voltaria a morar com seus pais. C. Que ele foi um bom pai e ele deveria seguir seu exemplo. Se você respondeu A, você está certo. Com Samuel, aprendemos que para ficarmos perto de Deus, devemos ser obedientes ao Senhor, aos nossos pais e aos nossos professores, assim como Samuel foi. Novamente Israel se afastou do Senhor e houve fome na terra. Elimeleque ficou sabendo que havia comida em Moabe, um país próximo, e precisou fazer uma escolha. Pergunta 8. Qual foi a escolha de Elimeleque? A. Ficar na terra prometida e confiar em Deus. B. Ir para Moabe sozinho e trazer comida para sua família. C. Levar toda a família para morar em Moabe. Se você respondeu C, você está certo. Os moabitas adoravam ídolos e eram inimigos do povo de Deus. Mesmo assim, Elimeleque não agiu conforme a vontade de Deus quando saiu da terra prometida. Elimeleque e seus 2 filhos morreram, deixando suas esposas viúvas. Noemi estava muito triste e resolveu voltar para a terra do povo de Deus. Pergunta 9. Qual das noras de Noemi resolveu voltar com ela e servir a Deus? A. Ruth. B. Orfa. Se você respondeu A, você está certo. Noemi e Ruth poderiam ter passado fome, mas Deus providenciou que Ruth trabalhasse nos campos de Boaz colhendo espigas. Boaz foi generoso com Ruth. Pergunta 10. Noemi descobriu que Boaz era um parente próximo e poderia ser o remidor delas e se casar com Ruth. Quando Noemi sugeriu que Ruth fosse conversar com Boaz, ela A. Ficou com medo e se escondeu. B. Fez tudo conforme Noemi a tinha orientado. C. Pediu a Boaz em casamento. Se você respondeu C, parabéns, você acertou. Ruth escolheu seguir a Deus e viver perto dele, apesar das dificuldades. Deus cuidou de Ruth e Noemi, e Boaz também era temente a Deus e vivia sempre perto de Deus. Deus também promete estar sempre perto daqueles que o obedecem. E aí, quem conseguiu acertar todas as perguntas? Parabéns! Lembrem-se, a melhor escolha que nós podemos fazer é ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, convidá-lo para que Ele possa morar em nossa vida, para sempre estarmos perto dEle, para que Ele nos oriente em todos os momentos a fazermos as coisas certas, a fazermos aquilo que agrada a Ele, tá bom? Então eu desejo a você uma ótima semana, que você possa ser obediente, ler sua Bíblia, orar com seus pais e ensinar sobre Jesus aos seus amiguinhos. Amém? Boa semana, Deus abençoe.